mais uma quarta estratégia com o pastor Rogério Souto. Que Deus abençoe todos nós, né? Bom dia, sala do transbordo, graça e paz a todos. Amém. Louvado seja o nome do Senhor por mais essa quarta-feira. Louvado seja o nome do nosso Deus pela vida de cada um que aqui se encontra e também daqueles que vão assistir em algum outro dia, em algum outro momento. Bom, hoje eu vim trazendo aqui uma reflexão, tema de um estudo. E eu, hein, tá querendo dar zebra aqui já? Eu estava acompanhando e estava falando exatamente de 3 níveis de revelação e níveis também de conhecimento, que é o Logos, o Rema e o Querigma. Esse Querigma eu não tinha ouvido falar e me chamou muita atenção. Bom, e o Logos é o conhecimento sobre Deus e sua criação. Como é bom, né? Tem vezes que tem situações, vai ter momentos em que pessoas que nunca ouviram falar do Evangelho, da palavra do Senhor, vão adentrar nessa sala. E aí vão acabar lidando de pouquinho em pouquinho com cada uma dessas palavras, logos, remas e querigma. João 8,32 diz: E conhecereis a verdade vos libertará. Muitas pessoas às vezes perguntam, mas eu não estou preso a nada, eu nunca nem cumpri pena. Mas às vezes, querido, você é preso a um sistema, a um conceito, a um tipo de criação, a um tipo de ambiente. E às vezes a palavra, ela vai começar a trazer sentido para você e aí vai mudar a sua vida, vai te trazer para uma outra rota. Segundo Timóteo 3,16, o verso 17, diz assim: Toda a escritura é inspirada por Deus e proveitosa para ministrar a verdade, para repreender o mal, para corrigir os erros e para ensinar a maneira certa de viver, a fim de que todo homem de Deus tenha capacidade e pleno preparo para realizar todas as boas ações. Às vezes a gente tem tanta boa intenção, só que às vezes a gente não sabe como realizar ela, como fazer, como executar. E a palavra ela vai te enriquecendo, ela vai te instruindo, ela vai te exortando, a ponto de você começar a mudar até o teu comportamento, a forma como você fala. Você vai entender que a palavra branda desvia o furor, mas a ríspida, ela ativa cada vez mais essa fúria, né? Então, às vezes, pessoas ficam rebatendo uma com as outras porque ainda não conseguiram ter esse entendimento, começar a ter essa paz, assim como a Zita disse no final da oração, a paz que excede todo entendimento. E como é bom quando a palavra ela vai começando a criar sentido na sua vida. Interessante que o conceito de aprendizado, queridos, ele já começa lá atrás. E aí cada um de nós tem uma responsabilidade, porque Provérbios 22:6 diz assim: ensina a criança no caminho que deve andar, e mesmo quando for idoso, não se desviará dele. É muito importante o conhecimento da palavra para as criancinhas. E a volta e meia você às vezes vai ser repreendido por ela mesma, né? Porque às vezes você ensina a criança absorve aquilo ali, e quando você menos espera, você está vacilando em algum momento da sua vida e a criança vem e te corrige. Mas você não disse que era assim? Você não falou que isso era o errado? E como é bom quando aquilo que você ensina faz sentido e volta para você mesmo. E aí, cuidado para você não repreender a criancinha quando ela estiver te exortando, porque o Senhor vai estar usando ela também. E quando isso acontece, é sinal que a palavra está criando raiz dentro da criança, né? E é muito bom. Eu já teve vezes que eu já ensinei tanto o Brian sobre os sinais, e até falava para ele na questão do inglês, red, green, e o Yellow, né, falando com ele sobre os sinais, e uma vez eu avançando no sinal, o Brian falou assim, papai, isso está errado, você não ensinou que era errado? Filho, papai ensinou que era errado, estou eu vacilando aqui, só porque não tinha ninguém para atravessar na rua, e eu avançando o sinal. É muito bom a criança já começar a ser alicerçada já desde pequenininho, porque aí fica mais fácil.
Eu me lembro que uma vez fui fazer um estudo sobre a podagem, né? E como é bom quando o agricultor, no caso, o- aquele que lidar com as plantas, que agora já até me esqueci o nome dele, mas é alguma coisa com cultura. E ele estava falando nessa matéria que toda plantinha, assim que ela nasce, você com umas tesourinhas mesmo, você consegue cortar ali os caulezinhos dela, você vai direcionando, você vai podando, e é muito fácil porque está muito fino. Mas uma árvore grande, uma árvore já com bastante idade, fica difícil porque os galhos são muito grossos e são mais secos, e aí o equipamento é diferente, tem que ser motosserra, tem que ser um equipamento mais bruto. Então você vê que às vezes fica difícil para exortar pessoas muito mais velhas porque a idade já amadureceu tanto que fica mais difícil de corrigir alguns conceitos. Mas, queridos, quando o Senhor entra, o Senhor entra no ambiente, o Senhor entra na história, até aqueles conceitos mais difíceis, eles ficam maleáveis e quebrantados, e aí é a hora que o Senhor opera poderosamente e fica muito mais fácil de pessoas serem reconduzidas, serem podadas naquilo onde precisa ser podado para poder agora dar frutos e frutos com excelência. A pessoa que tem um conhecimento ordena e governa sobre o caos. É, Todos nós vamos passar por tribulações e aflições, porque o Senhor mesmo já deixou isso bem claro na palavra, mas quando você já tem conhecimento, e aí fica mais fácil para você lidar com as dificuldades de cada dia. Fica mais fácil para você até saber como pedir ajuda. E algumas pessoas às vezes sofrem, né? Justamente por isso, porque estão dentro daquele ambiente, não sabe nem como sair, a quem pedir ajuda, que tipo de socorro e como faz. Mas quando você tem conhecimento, aí fica tudo mais fácil, fica mais leve. E Salmo no capítulo 30, verso 5, a parte B, diz assim, ó, que o choro pode durar uma noite, mas que a alegria vem ao amanhecer. Uma vez, vendo um pastor falando sobre isso, ele estava trazendo justamente sobre a questão do conhecimento, porque quando aqui está dizendo sobre o choro pode durar uma noite, noite, trevas. Trevas não tem luz, e a falta de luz é justamente falta do conhecimento. Mas quando vem o conhecimento, o amanhecer vai chegar. Eu não sei quem está passando aqui por dificuldades, que ainda está nas trevas, mas confia, queridos, que o amanhecer vai chegar. O conhecimento vai te direcionar, o conhecimento vai te impulsionar, o conhecimento vai te renovar, o conhecimento vai te libertar, de repente, desse teu cativeiro que hoje você se encontra. E rema é uma palavra que fala diretamente no seu coração e causa mudança de vida, porque é uma palavra específica para uma pessoa específica num momento específico. Quantas vezes você já leu e releu vários e vários textos, mas tem dia que aquela palavra ela te pega. Tem dia que aquela palavra ela faz um sentido para você que nunca fez antes. Tem dia que aquela palavra ela parece que o Senhor está falando até no seu próprio ouvido, querido. E a gente vai ficando assim tão grato ao Senhor, né? Parece que as palavras saltam ali e ela fala no teu coração. E eu fico maravilhado quando leio o que diz lá em Lucas, no capítulo 2, verso 35, quando o Simeão vai apresentar o Senhor Jesus, ainda bebezinho lá no templo. E aí Simeão diz assim, ó, que de maneira que a intimidade dos muitos pensamentos será revelada. Intimidade do pensamento, ou seja, aquilo que está tão íntimo ainda nem foi verbalizado, você não falou para ninguém, mas já está aqui alojadinho e muitas das vezes te causando angústias, né? E tantas outras preocupações. Mas aí tem dia que você lê a palavra e a palavra fala exatamente sobre aquela situação que você está passando. Você não falou para ninguém, mas a intimidade do pensamento do teu coração já foi revelada. O próprio Senhor Jesus, ele vem te trazendo refrigério através da palavra e também te trazendo direcionamento. Isaías, no capítulo 41, verso 10,
diz assim, principalmente para aquele que está aflito, para aquele que está desesperançoso, diz assim, ó, por isso não temas, porque eu estou contigo, não te assustes, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, ajudo e sustento com a minha direita a minha justiça. Queridos, eu, muito tempo atrás, estava passando por um momento difícil lá na nossa oficina. E eu estava tão angustiado porque tinha tantas coisas para ser resolvidas. E como a oficina era bem pertinho de casa, eu fui até lá em casa na parte da tarde, fui tomar uma água lá. E aí eu fui falar para a Mônica assim, puxa, que situação, está acontecendo isso, 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 isso. E naquele dia a Mônica não pregou, a Mônica não colocou a mão na minha cabeça, não orou, não fez nada assim, ela só cantou uma musiquinha dizendo que o Senhor era que me sustentava, era o Senhor que nos guardava. E ela colocou sobre até um louvor que é confia, confia, acalma a tua alma, confia. E aí, como eu já conhecia o louvor, dizia assim: confia, acalma a tua alma, confia que Ele é Deus. Que sentido? E ela, eu vou te perguntar assim, Rogério, então ela resolveu os seus problemas? Não, ela encheu meu coração de ânimo para ir lá resolver tudo que precisava ser resolvido, querido. Eu voltei para a oficina como parecia até um soldado hiper preparado e armado. E as situações que aparentemente estavam super difíceis, porque você fica às vezes oprimido, é muita coisa. São reclamações, são situações, isso eu falo no meu ambiente de trabalho, mas cada um aqui lidar com uma dificuldade no seu dia, no seu trabalho, na sua família, na sua vizinhança, no seu ministério. Cada um aqui é sobrecarregado com alguma coisa. Mas entenda o seguinte: o Senhor, Ele é que te sustenta com a mão direita, com a mão da justiça. Salmo 46, verso 1 diz assim: o Senhor é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Vai ter dia que é tribulação pura. E aí o rema, que vai falar contigo no dia específico, na hora específica, querido, vai fazer todo sentido, vai te fortalecer, vai fazer com que você volte em frente à situação. Todas as vezes que situações te pressionarem e oprimirem, também tem um louvor que é muito interessante, né, do Davi Sassi, que diz assim, ó, que quando tudo diz que não, sua voz me encoraja a prosseguir. E depois um louvor ainda diz assim, ó, sei que não estou só. Eu quero dizer para cada um de vocês que nós não estamos sós. O Senhor é conosco. Ele deixou isso lá em Mateus, no capítulo 20, verso 28, a parte B, diz assim: estarei convosco todos os dias. Não é dias específicos, finais de semana, horários comerciais, não é todos os dias. Invoque o nome do Senhor. Em que situação você estiver, em que nível de angústia você estiver, invoque o nome do Senhor, porque Ele é contigo em todas as situações. E aqui o querigma, que era uma palavra que eu até então eu desconhecia, mas ela diz assim mais ou menos, o querigma é uma invasão sem pedir permissão para entrar, mas com a intenção de exortar e revelar a ordem de Deus. Isaías já tinha bem profetizado sobre o Senhor Jesus. Lá, Isaías, no capítulo 61, verso 1, diz assim: ó, eis que o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para anunciar as boas novas aos pobres, enviou-me para cuidar do que estão com o coração quebrantado, proclamar a liberdade aos cativos e libertação do mundo das trevas aos prisioneiros da escuridão. Viu que às vezes situações de resgate não tem como falar, gente, eu posso entrar aí no teu cativeiro? Não, querida, é pé na porta, literalmente. Pé na porta para poder alcançar aquela pessoa lá que está inacessível. Vai ter situações que o Senhor vai te ungir, vai te capacitar de tal forma que, não, puxa, dá licença, eu posso entrar? Não, não, é pé na porta mesmo, porque você é um agente do Senhor, você é o agente do Rei dos Reis, para poder levar a proclamação aos pobres, aos oprimidos, aos cativos. E às vezes a gente lê alguns textos e aí começa a fazer mais sentido, né? Lá em Mateus, no capítulo 1, no verso 19,
Tinha um homem com umas intenções de ir embora, sem deixar rastro, sair realmente bem escondidinho mesmo. Mas aí teve o pé na porta na intenção dele. Então, diz assim, ó, Mateus 1, verso 19. Então José, seu esposo, sendo um homem justo e não querendo expô-la à desonra pública, planejou deixá-la sem que ninguém soubesse a razão. Mas enquanto meditava sobre isso, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria como sua mulher, pois o que está sendo gerado nela é do Espírito Santo. Ou seja, o José não foi nem pedir opinião a alguém. Gente, eu estou bem passando por um problema desse assim, assim, assado. Não, não, vou orar ao Senhor, vou pedir resposta. Não, ele já tinha colocado já no coração um desejo dele de ele ir embora do cenário para que não expusesse Maria, né, para que ela não fosse acusada e, quem sabe, até apedrejada. José já cria esse conceito dentro dele mesmo de fugir da cena, mas aí tem um pé na porta. O rapaz, você não vai fazer isso não. Às vezes, queridos, nós planejamos tantas coisas, criamos aquele tipo de rota já bem direcionada e traçada, segundo a nossa vontade e o nosso conhecimento. Queridos, aí o Senhor vem e visita você, pé na porta, e muda a história da tua vida, muda as suas ideias, porque Ele é soberano. Todas as vezes que os planos do Senhor tiverem que acontecer na sua vida, mesmo que você pense em abandonar o barco, o Senhor vai lá, pé na porta, porque Ele te ama e você tem um propósito nessa vida para se cumprir. Você vê que Saulo, antes de se tornar Paulo, teve o querigma, ou seja, o pé na porta sem autorização. Esse homem, lá em Atos, no capítulo 9, estava ele todo bobo, cartas na mão, ia invadir lá as sinagogas, ia atrás da galerinha que estava seguindo um caminho que ele achava todo completamente oposto, e segundo Saulo, ele estava fazendo a vontade do Senhor, mas aí, entretanto, Atos 9, verso 3 ao 5. Entretanto, durante sua viagem, quando se aproximava de Damasco, subitamente uma intensa luz vinda do céu resplandeceu ao seu redor. Então ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe afirmava: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ao que ele inquiriu: Quem és, Senhor? E ele disse: Eu sou Jesus a quem tu persegues. Queridos, ore por aquelas pessoas que estão dentro dessa escuridão, que estão sem direcionamento, que às vezes até te perseguem, porque o querigma vai chegar na vida deles, o pé na porta. A gente lê lá em Apocalipse: Eis que estou à porta e bato. Se alguém bater, eu entrarei nele. Mas quando eu estava lendo aqui sobre esse querigma, Saulo não pediu permissão ao Senhor para poder, Senhor, será que eu devo fazer isso ou isso? Não, ele nem conhecia. O Senhor se revelou a ele ali mesmo. E aí mudou completamente a trajetória da vida desse homem, alguém que antes era um perseguidor, agora era alguém que apoiava o evangelho de uma forma tremenda, a ponto de ir muito além do que os outros discípulos foram. Então, tem muitos Saulos ainda que vão ser alcançados pela palavra. Tem muitos Saulos que vão ter a sua trajetória de vida mudada. E aí que eles vão fazer toda a diferença no meio aonde eles estiverem. Eu acho muito interessante o poder da palavra, como de forma como ela atua, ela alcança pessoas que aos nossos olhos são inacessíveis, mas quando nós começamos a ter base do conhecimento do Logos, quando a palavra rema, ela já te direciona, e quando o querigma atua, não tem como o inferno resistir. A palavra ela vai se tornando cada vez mais poderosa, cada vez mais atuante, queridos, e ela vai alcançar pessoas. Talvez você tenha aí o seu parente muito próximo, que ainda não conhece, ainda tem resistência para ouvir a palavra do Senhor. Mas não desista. Continue orando, continue buscando, porque agora no Cronos de Deus vai acontecer um milagre, vai acontecer a mudança, vai acontecer o resplandecer da presença do Senhor na vida dessa pessoa. E aí, queridos, ela vai ser uma aliada sua dentro da sua casa, dentro do seu ministério, dentro do seu trabalho, e a presença do Senhor, quando ela acontece,
milagres poderosos se manifestam. Eu me lembro de um senhor que tinha ido lá na oficina, senhor Valfrido. O testemunho desse homem é uma coisa muito linda, porque era alguém que já estava em estado terminal, já estava com câncer na garganta. Segundo ele, o melhor lugar e o mais propício era dentro do banheiro, porque ele dizia que mesmo estando no banheiro, quem passava lá na rua sentia o cheiro de carne podre, porque ele estava apodrecendo de dentro para fora. Então ele ficava somente lá. Mas um dia já tinha ido no médico, o médico já tinha chamado a família e já tinha dado já o, o apontamento final, né? Gente, olha, ele não vai durar tanto tempo, talvez nem mais esse mês agora, porque já se alastrou demais. Ele já tinha deixado de ter, até para beber água, para ele era um problema. Então, comida, qualquer coisa que ele fosse comer, tinha que ser o mais líquido possível, e mesmo assim falava que era uma dor, ele chorava demais. Mas um dia lá naquele banheiro da própria casa dele, um homem que ele dizia que ele tinha um ódio gigantesco de todo cristão, porque a família dele era toda pertencente a um tipo de religião. E aí ele, naquele momento ali de dor, ele foi e pensou assim: poxa, esses crentes aí que falam tanto de Jesus, eu vou falar com esse Jesus agora, doendo muito. E aí ele vai e fala assim: Jesus, se o Senhor é esse Jesus mesmo que esses crentes aí falam, que eu odeio esses crentes, então me cura agora, manifesta então. Ele não falou que não sabia como orar, e assim ele falou que passou só alguns segundinhos, ele começou a sentir um aquecimento aqui dentro dele, foi aquecendo, 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 e falou que daqui a pouco ficou um fogo aqui dentro dele, ele deu um berro, a esposa dele que estava lá fazendo comida, já com o recado do médico, já pensou, agora ele já foi, já está morrendo. E aí correu lá na porta do banheiro, quando bateu lá na porta, o que que aconteceu? O que que aconteceu? Ele falou assim para a esposa dele: Fulana, Jesus me curou. Aí a esposa dele: agora ele perturbou mesmo. Nós não deixamos de forma alguma esse Jesus entrar aqui. Como é que faz isso? Aí ele: Jesus me curou, Jesus me curou. Aí ela pensou que ele estava surtando. E aí ele vai e pergunta para ela assim: o que que você fez de almoço? Ela falou que fez macarrão com frango. Ele pediu para ela colocar ó, um prato de comida. E aí ela estava pensando assim: ah, meu Deus, agora ele vai morrer mesmo, é o último prato de comida. Ele falou que abriu a porta lá do banheiro, ela tinha colocado aquele prato lá na mesa e ele comeu. Ele falou que quando ele deu a primeira garfada, mastigou e a comida desceu sem doer nada. Louvado seja o nome do Senhor. Aquele homem foi curado dentro de um banheiro, sem ninguém ter falado para ele ter pregado nada. O querigma alcançou ele lá dentro, queridos. Há poder no nome do Senhor Jesus Cristo. Há poder no nome do Senhor Jesus Cristo. Nós não devemos deixar de orar e falar do Evangelho. Em algum momento, em alguma situação, o querigma vai alcançar alguém, vai fazer toda a diferença na vida daquela pessoa, menos improvável. E a partir daquele dia, aquele homem aceitou o Senhor Jesus lá numa igreja. Toda a família dele foi convertida, e louvado seja o nome do Senhor. Até hoje eles estão na presença, dando testemunho e alcançando muitas vidas. Eu gostaria já de estar agradecendo aqui, porque eu já tenho que ir embora. Foi uma manhã abençoada. Estou muito feliz com o aniversário de casamento dos nossos super-heróis aí, o pastor Tony, a pastora Rose. Que alegria, 43 anos, nossa, é muita quilometragem. Nós fomos uma vez no encontro de casais e o tema era casais ostras geram pérolas. Toda pérola, queridos, é uma situação vencida, resolvida. Que o Senhor continue abençoando a vida de vocês, que vocês continuem sendo bênção na vida de tantos e tantos outros casais, em nome de Jesus. E aqui eu já vou estar orando para estar indo embora, amém? Senhor nosso Deus, graças te damos, Senhor, por essa manhã. Graças te damos, Pai, porque a sala do transbordo, Senhor, há de ser o Logos, o Rema e o Querigma. Pai, que todo aquele, Senhor, que aqui adentrar, Senhor, saia edificado, saia transformado, saia renovado, Senhor, em nome de Jesus. Que a tua presença, Senhor, seja notória dia após dia. Que alcance pessoas, Senhor, antes inacessíveis e inalcançáveis. Ah, Pai. Senhor,
Que esta sala, Senhor, seja um lugar de cura, de libertação e de transformação de vidas. Que tudo, Senhor, seja para a honra e glória do Teu nome. Abençoa, Senhor, a vida de cada um, Senhor. Abençoa esse dia de cada um daqueles que aqui se encontram, Pai. Traz a Tua palavra, Senhor, traz uma direção em nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor, já pelos milagres que vão acontecer, pelos testemunhos, Senhor, que serão ditos. Essa é a nossa oração, Pai, com perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém e amém. Cadê a minha princesa linda? Eita, gente! Que palavra! Eu não conhecia essa palavra. Vou estudar mais sobre isso. Que orgulho, né? Saber que Jesus traz esse conhecimento para a gente quando a gente busca. Obrigada, amor. Obrigada a você que está aqui comigo. Obrigada a você que está aqui com o pastor Rogério aprendendo mais um pouquinho. Que o Senhor faça resplandecer sobre nós, né? A graça dele. Amanhã é quinta geração, queridos. Daqui a pouco a aula está subindo. Um beijo grande no seu coração e, ó, estamos firmes, não desanima não, viu? Beijo. Até Tchau, tchau, amanhã. A paz de Cristo.